Imagine fazer parte de um grupo, sabe, com mais de 2 bilhões de pessoas, e aí na sua região, essa comunidade é a maioria esmagadora da população. Tipo, a Constituição garante proteção absoluta ao que vocês acreditam e tudo mais. Uhum. É um cenário de bastante segurança, em tese. Exato, em tese. Mas ainda assim a sensação predominante, que inclusive é documentada e ensinada, é a de estar encurralado sob um cerco existencial constante. E aí vem a pergunta, como um gigante chega à conclusão de que é a grande vítima da história? Nossa, é uma pergunta excelente. E tipo, mais importante ainda, como essa crença muda a forma de agir no dia a dia, né? Pois é, essa é a grande charada sociológica que a gente tem pela frente hoje. E, para quem está nos acompanhando, acho que vale a gente aterrar um pouco a nossa conversa logo de cara. Sim, dá aquele contexto inicial. Isso. Nós estamos colocando um material de estudo religioso sobre um microscópio aqui. É tipo um documento cristão voltado para o treinamento de fiéis, bem focado no tema da intolerância e num termo bem específico que eles mesmos definem como cristofobia. Exatamente. E é bom deixar claro. Ah, sim, com certeza. Nosso objetivo aqui nessa análise não é validar uma teologia, nem muito menos desmentir os dogmas que o texto apresenta, de forma alguma. A ideia é puramente investigativa. Perfeito. Nós queremos entender a anatomia desse argumento, sabe? Como essa visão de mundo é construída, tipo tijolo por tijolo. Beleza, vamos desvendar isso. Porque assim, o material não é apenas uma lista de queixas, sabe? Um manifesto fascinante que mistura dados demográficos reais com uma guerra invisível cósmica. Sim, a escala que eles dão para a coisa é enorme. Demais. E para entender essa arquitetura toda, a gente precisa olhar para onde eles fincam uma primeira estaca, que é a definição do que é a intolerância. Porque o documento não começa citando a Bíblia de cara. Não mesmo, eles vão por outro caminho. Exato. Ele parte de uma base de direitos humanos. Classifica a intolerância religiosa como um comportamento agressivo, tipo um crime de ódio que fere a dignidade humana. O que faz todo sentido no debate público, né? Faz sim. E para dar gravidade a isso, olha só, eles invocam fantasmas históricos pesadíssimos. Eles mencionam o Holocausto, a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, e logo em seguida já trazem para o século XXI, citando ataques terroristas recentes. Esse movimento retórico inicial, é muito inteligente. Ao citar o Holocausto e o terrorismo global, o documento ancora o conceito de perseguição em atrocidades, tipo, inquestionáveis. Ninguém discorda disso. Ninguém com um mínimo de sanidade, né? Todo mundo concorda que esses eventos foram o ápice do ódio. Com certeza. E aí, uma vez que o leitor concorda com essa premissa de horror absoluto, o texto faz um pivô. Ele transfere todo aquele peso emocional dessas tragédias universais para o cenário específico do cristianismo moderno. Caramba. E os números que eles trazem tentam sustentar esse peso. Pois é, e os números são altos. Eles apontam que o cristianismo é a maior religião do mundo, passando da marca de 2 bilhões de fiéis. Mas, logo na sequência, o documento já afirma que cerca de 200 milhões desses cristãos sofrem algum tipo de perseguição letal ou física ao redor do globo. É uma estatística forte. Muito forte. Mas a narrativa dá uma guinada que me deixou, bastante reflexivo quando chega no cenário aqui do Brasil. Ah, sim. O recorte brasileiro é muito curioso. É porque o texto reconhece a Lei 7.716, de 89, né, que proíbe a intolerância no país. E admite também que o Brasil é a segunda maior nação cristã do mundo. Mesmo assim, o argumento deles é super categórico, existe perseguição no Brasil. Só que eles usam um termo diferente aí, né? Isso. A palavra que eles usam é que a perseguição aqui não é física, e sim ideológica. E aqui eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo, se me permite. Por favor, vá em frente. Chamar isso de perseguição ideológica não é, assim, apenas uma forma conveniente de rebatizar o debate democrático normal. Como assim? Explica um pouco mais. Quero dizer, se a sociedade aprova leis ou consome produtos culturais que vão contra os dogmas de uma religião específica, isso é realmente perseguição?
Tipo, se um grupo perde o monopólio cultural de ditar o que é certo e o que é errado em praça pública, ele está sendo encurralado ou apenas, sei lá, convivendo em uma sociedade plural onde outros grupos também têm voz agora? Nossa, a fricção acontece exatamente nesse ponto. O que é fascinante aqui é que o documento não faz essa distinção entre perder a hegemonia cultural e ser ativamente perseguido. Eles colocam tudo no mesmo balaio. Exatamente. Para a estrutura de pensamento que a gente está dissecando aqui, a hostilidade não precisa envolver violência física para ser lida como um ataque existencial, entende? Entendi. Faz sentido dentro da lógica deles. Sim. Quando o texto classifica a intolerância como ideológica, ele está, na verdade, validando o sentimento de deslocamento de quem está lá no banco da igreja. Tipo, a pessoa sente que o mundo mudou e ela não se encaixa mais? É por aí. Pense pelo ângulo sociológico, sabe? As estruturas de poder midiático do mundo acadêmico e até do entretenimento, muitas vezes, operam com valores seculares. Uhum. E isso choca com os valores da igreja. Choca muito. E aí o texto usa essa simetria para dizer, olha, nós somos muitos em número, mas a cultura que nos cerca joga ativamente contra nós. Ao dar o nome de perseguição ideológica, o documento transforma uma discordância cívica em uma agressão direta à identidade daquele grupo. O que nos leva ao conceito central que, tipo, batiza toda essa sensação, né? A cristofobia. E o material tenta justificar de onde vem esse atrito o tempo todo. Eles dividem as causas em algumas categorias e começam por uma que chamam de razão sociológica e cultural. Ah, sim. A tese da contramão. Isso. A tese de que a igreja não é vista de forma amigável porque o estilo de vida cristão anda totalmente na contramão do mundo. E nossa lista de motivos que eles dão para justificar o porquê de um mundo odiar a igreja é um retrato bem específico e bem sombrio da sociedade. Eles pintam um quadro bem negativo lá fora, né? Muito. Eles afirmam que o ambiente secular rejeita a fé porque prefere a devassidão moral e sexual. Citam, sabe, um estilo de vida focado em bebidas, drogas, glutonarias, orgias e até linguagem profana. E olha, isso revela muito sobre como a identidade de um grupo fechado se fortalece. Definir o mundo exterior como um lugar de caos, cheio de excessos e de escuridão moral, é um mecanismo clássico de coesão social. Tipo uma mentalidade de nós contra eles. Exato. Se o lado de fora é perigoso e moralmente corrompido, o lado de dentro se torna um porto seguro absolutamente indispensável para a pessoa. O argumento inverte a lógica do desconforto. Como assim inverte? É que, se a cultura te rejeita, a narrativa diz que não é porque você está errado ou desatualizado nas suas ideias. É porque você carrega uma pureza que o mundo profano simplesmente não suporta ver. Ah, porque reflete as falhas deles, do mundo. Perfeitamente. A rejeição deixa de ser um problema social de adaptação e passa a ser uma prova incontestável da sua própria virtude. É uma blindagem perfeita. E para provar que essa dinâmica não é, sei lá, invenção da nossa cabeça no século XXI, o texto faz uma viagem no tempo que, confesso, me pegou totalmente de surpresa. Eles voltam para os primórdios da igreja, lá na Roma Antiga. Essa parte histórica é super estratégica para eles. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O documento relata que os primeiros cristãos sofreram acusações que, aos nossos olhos de hoje, são absurdos trágicos, sabe? A primeira acusação era de subversão, porque eles adoravam só Jesus e se recusavam a chamar o imperador romano de divindade. O que na época era um crime político gravíssimo. Faz sentido como um choque do império. Faz, um choque político claro. Mas as acusações seguintes... Nossa, eles eram acusados de incesto. Sério? Incesto? Sério! E por quê? Simplesmente porque eles casavam entre si e chamavam uns aos outros de irmãos na fé. Ah, meu Deus! Imagina, o cidadão romano ouvia aquilo sem ter o menor contexto espiritual e deduzia as maiores barbaridades possíveis. Nossa, é um erro de tradução cultural gigantesco, né? E muito literal. Sim, muito literal. O vocabulário interno de um grupo sempre acaba soando estranho para quem tá de fora, é inevitável. Com certeza. Mas, tipo, a cereja do bolo trágico mesmo é a acusação de canibalismo. Canibalismo. É pesado. E isso vem da Eucaristia, né? Exatamente, da Santa Ceia. Os cristãos se reuniam, diziam que iam comer a carne e beber o sangue do Senhor, e tipo,
Os boatos que rolavam nas ruas de Roma eram de que aconteciam rituais antropofágicos de verdade lá dentro. É uma ironia colossal se a gente parar para pensar. Muito. Uma das metáforas mais sagradas e, poéticas de todo mundo ocidental gerou um mal-entendido tão grotesco que custou milhares de vidas nas arenas. A linguagem literalmente literalizou a metáfora, sabe? E a consequência foi derramamento de sangue real. Sim, é trágico. E, sabe, a inclusão desse recorte histórico todo no documento não é nem um pouco por acaso. Não é só aula de história, né? De jeito nenhum, não é uma curiosidade acadêmica. Isso funciona como uma ferramenta psicológica muito poderosa para quem está lendo hoje em dia. Ao desenhar essa linha reta, sabe, ligando as arenas de Roma à atual perseguição ideológica do século XXI, o texto manda um recado claro. Qual recado? Ele diz ao fiel, olha, nós fomos absurdamente incompreendidos no passado e continuamos sendo incompreendidos agora. É a nossa natureza sermos o alvo eterno de falsas acusações. Uau, isso cria uma casca grossa na pessoa. Cria uma linhagem de resiliência. Pensa bem. Quando o indivíduo passa a enxergar a piada que o colega faz lá no escritório sobre a fé dele como o mesmo tipo de incompreensão que lá atrás jogava cristãos aos leões... A ofensa perde a força. Exato. A crítica alheia perde todo o poder de ofender e ganha um verniz de martírio honorário. É como se fosse uma medalha. Faz todo sentido. Só que, logo depois dessa parte histórica, de repente o documento dá um salto gigantesco, sabe? Como assim, um salto? É que até aqui a gente estava falando de coisas terrenas, né? Sociologia, fofocas de Roma, leis brasileiras, choque de cultura, coisas muito palpáveis do mundo humano. Mas o texto eleva a explicação para um plano que desafia completamente qualquer análise secular da coisa. Eles entram no que eles mesmos chamam de razão espiritual. Ah, batalha cósmica. Isso, a justificativa que eles trazem para a intolerância nunca acabar é literalmente de outro mundo. Eles apontam para uma orquestração invisível. O argumento, a base, é que Satanás está agindo com grande ira contra a igreja porque, e aí eles usam referências lá do livro do Apocalipse, pouco tempo lhe resta. Entramos no terreno da escatologia profunda aí. Total. A igreja vira a noiva de Cristo e o aumento dessa violência ideológica que a gente debateu é lido como se fosse um relógio, uma contagem regressiva para o fim do mundo, o dia do Senhor. Eu confesso que essa escalada toda me deixa um pouco perplexo sobre como dialogar com esse texto, sabe? Sim, é difícil aplicar lógica secular nisso. Pois é. Por que transferir um debate sobre comportamento humano, cultura e tolerância para o domínio literal de demônios e anjos? Se ligamos isso ao panorama geral que a gente vem discutindo, essa manobra retórica introduz uma visão puramente escatológica. E para quem está ouvindo e não é familiarizado, esse é o termo teológico referente aos estudos sobre o fim dos tempos, o destino final da humanidade. Tá, e qual o efeito prático de trazer o fim dos tempos para o debate? Sociologicamente falando, elevar o conflito para esse patamar é um verdadeiro golpe de mestre em termos de manutenção do grupo. Pense na mecânica disso, sabe? Se o problema com quem não aceita a religião fosse só falta de informação, um bom debate ou, ler um livro resolveria a questão. Claro, seria uma questão de ignorância apenas. Exatamente. Mas se a oposição externa não é ignorância, e sim algo impulsionado por uma entidade cósmica e maligna, aí o debate racional se torna inútil. A hostilidade deixa de ser um problema de convívio para se tornar, uma lei da física espiritual. Caramba! Então, não dá para conversar com o mal absoluto. Não dá. E o sofrimento daquela pessoa ganha o maior significado imaginável. Ela não está apenas sendo cancelada na internet ou ridicularizada pelo professor na faculdade. Não. Ela está na linha de frente da batalha mais importante de todo o universo. O ego, no sentido de propósito, fica gigantesco. Fica. Esse sentimento de perseguição cola o indivíduo ao grupo de uma forma tão intensa que nenhum argumento intelectual consegue desfazer depois. E isso se conecta, assim, totalmente com outro pilar que eles apresentam no documento, que eles chamam de razão missiológica, ou seja, a lógica ligada à missão fundamental daquela fé. Que seria a salvação, imagino. Exato.
O texto decreta que a função da igreja é resgatar as pessoas desse reino das trevas. A palavra divina é descrita lá como a única e imutável verdade. E como o príncipe deste mundo, né, como eles chamam, luta para cegar a humanidade, a rejeição passa a ser vista como o estado natural das coisas. É esperado que o mundo rejeite. É o padrão. Se não houver rejeição, algo está errado, na visão deles. É bem isso. É como jogar uma partida de xadrez onde o mundo acha que as peças do tabuleiro são, sei lá, valores políticos, direitos civis, mas o grupo religioso acredita genuinamente que as peças são almas eternas que estão em jogo. As apostas são muito mais altas para eles. Muito mais altas. Quando a pessoa parte da premissa de que a humanidade externa jaz na escuridão, e isso por influência puramente diabólica, o atrito deixa de ser uma possibilidade infeliz do dia a dia e passa a ser a única garantia de que o sistema está rodando como deveria. E o que eu acho brilhante e que torna a conclusão do documento um laboratório incrível de comportamento humano é a resposta que eles prescrevem para isso tudo. Ah, essa parte é de bugar a mente. Vamos somar as partes da equação que o texto construiu até agora, né? Vamos lá. Ponto 1. Existe um mundo que, segundo ele, está atolado em devassidão. Ponto 2. Existe uma força cósmica milenar, Satanás, operando ativamente para destruir os fiéis. E ponto 3. Existe uma perseguição ideológica opressora em curso aqui e agora. É um cenário aterrorizante se você acredita nele. Total. Se qualquer analista militar desenhasse esse cenário de ameaça extrema, a resposta mais lógica de autopreservação seria o quê? Construir fortalezas, se isolar completamente do mundo ou, no mínimo, responder com uma agressividade equivalente. Claro. Se o ataque é total e apocalíptico, a defesa deveria ser brutal e imediata. Mas não é. As instruções práticas de como o indivíduo comum deve reagir a esse apocalipse diário, lá no trabalho, na escola, quebram absolutamente qualquer expectativa. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque é um paradoxo absurdo, né? A primeira instrução dada lá no material para quem sofre essa intolerância é uma só: alegrar-se. Alegrar-se com o ataque? Sim. O documento orienta o leitor de que é, altamente honroso sofrer por essa causa. Eles usam referências dizendo que o próprio fundador da religião ensinou a exultar diante de calúnias e perseguições. Eles amarram isso com a ideia de que o indivíduo não está sozinho, criando uma espécie de irmandade através dos séculos com os profetas antigos, que passaram por dores muito piores. E isso é só o começo da orientação. Pois é, e logo em seguida vem o comando mais contraintuitivo que eu já li, num texto que gasta páginas e páginas descrevendo as trevas do mundo e pintando uma guerra cósmica. A ordem final deles é muito imperativa. Não devemos combater o ódio com ódio, mas com amor. Nossa, a genialidade dessa orientação exige uma análise mais profunda da nossa parte. Porque isso funciona como um mecanismo de defesa psicológica formidável. Explica como isso funciona na cabeça da pessoa. Pensa só, quando o oponente te ataca esperando raiva, deboche ou fúria, e a sua resposta é a alegria, a brandura ou a paz, o ciclo de violência simplesmente não encontra a fricção necessária para continuar girando. Quebra o padrão de comportamento do agressor. Quebra na hora. O texto compreende de uma forma brilhante que bater de frente com a agressividade secular usando a mesma moeda daria, e olha, eles usam exatamente essas palavras no documento, mais combustível para perseguir. Uau, então é muito calculado. Trata-se de um pacifismo tático, além de teológico. Sabe, ao instruir a compaixão, a gentileza e a compreensão diante do desprezo alheio, o documento blinda emocionalmente o adepto. Fica impermeável. Isso, o agressor externo perde totalmente o controle sobre o estado emocional do alvo dele. Porque quando alguém é atacado e responde com a firmeza de quem, no fundo, sente pena do agressor por considerá-lo espiritualmente cego, me diz, quem venceu o embate moral nessa hora? Na percepção interna do grupo, eles venceram de lavada. E eles se sentem absolutamente invulneráveis. Com certeza, eles invertem o jogo de poder. E a ferramenta principal para manter essa invulnerabilidade toda, segundo o documento, olha só, não é o debate intelectual super eloquente, não é ir para a rede social brigar. É o que eles chamam de testemunho. O testemunho de vida, né? Isso. A instrução lá é muito clara.
Anunciar a verdade com firmeza e amor, ressaltando que o comportamento diário da pessoa, tipo a forma de tratar o colega chato no trabalho, de lidar com a família nas festas, de manter a calma no trânsito, é infinitamente mais poderoso que qualquer discurso falado. A prática vale mais que a teoria. Exato. O texto conclui o pensamento cravando que, desde os primórdios lá de Roma, a instituição sempre foi alvo da rejeição por parte de quem não suporta a verdade, mas que esse ódio todo nunca jamais conseguiu silenciar ou sufocar a fé deles. E, ironicamente, o método de sobrevivência principal que eles ensinam não é puxar a espada, mas sim praticar uma resiliência passiva quase inabalável. Sabe, a arquitetura final desse documento se revela como um laço perfeito. Como assim um laço? Olha a jornada. O início apresenta aqueles dados super catastróficos de 200 milhões de pessoas em perigo letal, aí escala para os horrores sangrentos das calúnias da Roma Antiga, cruza o limiar para o campo do invisível com a fúria apocalíptica de Satanás querendo devorar todo mundo, Uma montanha-russa de tensão. e, de repente, deságua em uma diretriz que exige do leitor a mais absoluta doçura e calma. A narrativa não apenas explica o porquê de existir o sofrimento, mas o transforma na própria matéria-prima que vai validar a fé daquela pessoa. Transforma chumbo em ouro. Basicamente isso. A rejeição do mundo deixa de gerar evasão de membros, as pessoas não saem da igreja porque se sentem rejeitadas. Pelo contrário, essa rejeição passa a ser o cimento que mantém a comunidade unida e super engajada em demonstrar uma superioridade moral através do afeto e daquela resistência silenciosa. Nossa, que análise rica! A gente fez uma jornada e tanto tentando mapear os neurônios desse documento hoje. Ah, sem dúvida, foi fascinante desconstruir tudo isso. Resumindo para nossa audiência, o que começa como um olhar lá fora para a perseguição letal em escala global, logo se reconfigura para justificar a sensação bem local de um cerco cultural em um país que, vale lembrar, é majoritariamente cristão, como o Brasil. O famoso encurralados no próprio quintal. Exato. A gente viu como aquelas antigas falsas acusações de canibalismo em Roma servem hoje como uma espécie de curativo existencial para dizer para a comunidade: calma, nós sempre fomos incompreendidos, tá tudo bem. E exploramos, claro, o salto audacioso de transformar discordâncias mundanas, como o modelo de família, em uma batalha cósmica e direta contra o mal encarnado. Que eleva as apostas ao máximo, né? Totalmente. E finalmente desconstruímos esse paradoxo onde a armadura para essa guerra de proporções épicas e incrivelmente afeita inteiramente da instrução de não retaliar, de sorrir e amar quem em tese deseja a sua ruína. E eu acho que o valor real de nos debruçarmos sobre uma fonte como essa de forma tão neutra e investigativa como fizemos aqui é entender que essas ideias não operam de um vácuo flutuando por aí. Elas têm impacto real. Impacto diário. Cada afirmação cósmica que a gente leu no texto tem uma aplicação extremamente prática no chão da fábrica, lá no escritório corporativo, nas conversas de WhatsApp e, obviamente, na urna eleitoral. A forma exata como um grupo documenta os próprios medos molda irreparavelmente a forma como ele interage com a cultura em volta. Com certeza. E, olha, de toda essa dissecação que a gente fez, a reflexão mais instigante que salta das páginas para mim transcende totalmente a teologia. O questionamento que ecoa a partir da fonte analisada hoje é profundo para toda a sociedade. Eu concordo. Pensemos um pouco no impacto estrutural desse modelo, sabe? Se qualquer grupo, constrói uma narrativa onde absolutamente toda rejeição externa, qualquer crítica ideológica que seja, ou qualquer choque cultural, não é lido como um debate cívico natural, mas sim como uma validação espiritual de que só eles detêm a verdade última do universo. Aí o diálogo fica bem complicado. Fica quase impossível. Como é possível estabelecer pontes reais na sociedade assim? Se do outro lado da mesa, quem discorda de você não é visto como um cidadão legítimo, com outra perspectiva de vida, mas sim como um agente inadvertido de uma guerra cósmica invisível, a discordância cívica já não nasce morta. É um impasse tremendo. A política e o diálogo democrático exigem concessões e você não pode fazer concessões para o que você considera ser o fim do mundo. Perfeito.
Fica então o convite para a nossa audiência pensar um pouco sobre isso, como essas narrativas de isolamento, de perseguição e de martírio moldam a nossa capacidade ou muitas vezes a nossa total incapacidade de dialogar nessa complexidade que é a era moderna. A gente fica por aqui, um abraço e até o próximo mergulho.